Bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre doutrinas bíblicas, razão da nossa fé. E hoje nosso tema será a família. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos a passagem que usaremos como base para o estudo. Importante também nós orarmos ao Senhor para que Ele nos dirija nesse estudo. E eu convido você para fazer isso comigo nesse momento. Nosso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir nesse momento que Tu nos orientes, que Tu nos instruas sobre o que Tu tens para nós e que Tu nos abençoes também, nos orientes para que possamos colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido então você para abrir a sua Bíblia no Salmo 127, que é o texto base que nós escolhemos para o nosso estudo. A palavra de Deus nos diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados, o Deus, nosso Deus, Ele dá o pão enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche delas a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Essa é o nosso texto base. Ao lermos esse Salmo, número 127, que foi escrito por Salomão, encontramos pelo menos 3 ensinos. Um deles se refere à vida em geral e 2 deles se referem à família. O versículo número 1 do Salmo 127, que nós acabamos de ler, diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Muitos se enganam achando que são vitoriosos por conta de serem bons e competentes, esquecendo-se de que Deus é o provedor do que possuem. O salmista nos exorta a dependermos de Deus para nossas realizações, seja quando formos jovens e fortes, seja quando formos mais velhos. O motivo é que tudo que possuímos é dádiva de Deus. Dependermos dele e contar com sua dádiva não quer dizer que devemos ficar parados esperando que as bênçãos caiam em cima de nós, mas nós devemos realizar os nossos projetos na dependência dele. Deus nos abençoa por misericórdia e não exatamente pelos nossos méritos. Muitas das melhores bênçãos da vida chegam como presentes não merecidos vindos de Deus. E os filhos são um desses presentes. O primeiro ensino que nós podemos tirar desse salmo que nós lemos, então, é esse: para sermos bem-sucedidos, precisamos depender de Deus. E qual é o segundo ensino? O segundo é que os filhos são bênçãos de Deus. Nos tempos do salmista, o conceito de bênção estava relacionado com o tamanho da prole, o tamanho da família, o número de filhos. No contexto da economia mosaica, Javé prometera abençoar os israelitas com filhos. Nesse caso, família numerosa com muitos filhos era sinal de muitas bênçãos de Deus. Porém, observe que Deus não deu tal promessa aos cristãos. Ter ou não ter família numerosa não possui o mesmo significado que existia nos tempos do Antigo Testamento. Os filhos são bênçãos de Deus, isso é verdade, mas é um erro relacionar isso à quantidade. Ou seja, não é correto concluir que quanto mais filhos um casal cristão possuir, necessariamente o casal estará sendo mais abençoado. Hoje pode-se dizer que o valor da família está muito mais na sua qualidade do que no seu tamanho. Como terceiro ensino deste salmo, vemos que uma outra instrução que ele nos traz é que os filhos crescidos devem cuidar de seus pais na velhice deles, na velhice dos pais. Esse princípio continua plenamente válido em nossos dias. Mas o que Salomão tinha em mente quando escreveu os versos 4 e 5?
Parece que o que ele pretendeu dizer é que os cuidados se intensificariam à medida que os pais se tornassem mais vulneráveis e dependentes. Ao escrever esses versos, o salmista assumiu que os filhos deveriam ser como flechas usadas como defesa contra inimigos invasores. Nesse contexto, a quantidade era importante. Na economia da época, ter muitas flechas ou ter muitos filhos seria uma forma de se opor às adversidades. A tendência das famílias hoje é serem menores. Qual a causa dessa tendência? Será que isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Quais são as mudanças que a família tem sofrido ao longo dos anos? Como a família cristã é afetada por essas mudanças? Esses são alguns dos pontos que nós abordaremos ao longo do nosso estudo de hoje. No próximo quadro, temos uma pergunta: quais as transformações que as famílias têm enfrentado? Louis Roussel, sociólogo francês falecido em 2011, fez um estudo sobre as transformações na família. Segundo ele, a família tradicional, que predominou até o século XVIII, tinha as seguintes características sob o aspecto antropológico. Essas características você vai poder ver comigo nesse quadro que estamos projetando nesse momento. As características da família tradicional, antiga, estão do lado esquerdo, na lista que está do lado esquerdo do quadro. Então, vamos lá. O primeiro ponto que nós encontramos, a primeira característica, é que a família antiga, a família tradicional, segundo ele, normalmente era extensa, ou seja, formada por vários parentes de diferentes gerações que viviam juntos ou próximos. A segunda característica é que o casamento era de razão, baseado em interesses econômicos, interesses sociais ou interesses políticos, e não era um casamento de coração, não era um casamento de sentimento. Terceira característica, a indissolubilidade do casamento era reforçada pela religião e pela lei, que não admitiam o divórcio. Quarta característica, a família era uma entidade suprapessoal, que se sobrepunha aos interesses e desejos individuais de seus membros. Espero que você esteja me acompanhando naquela lista do lado esquerdo do quadro. Quinta característica, os filhos eram subordinados aos pais, que possuíam autoridade absoluta sobre eles e decidiam seu destino. Característica número 6, a autoridade marital era exercida pelo homem, que era o chefe da família e o único responsável pelo sustento e pela representação social da família. Característica número 7. Só o homem trabalhava fora de casa, enquanto a mulher cuidava das tarefas domésticas e da educação dos filhos. Característica número 8. A família tinha uma vida de sobriedade, marcada pela pouca diversão, pelo trabalho duro e pela religiosidade. Característica 9. A casa era geralmente rural, isolada e autossuficiente, onde se produzia basicamente tudo o que se consumia. E o último ponto da lista da esquerda, da família antiga, tradicional, é que o solteirismo era raro, pois a família era a única forma de inserção social e de proteção. A partir do século XIX, porém, com as transformações sociais, econômicas e culturais provocadas especialmente pela Revolução Industrial, pela urbanização e pela tendência do individualismo, a família tradicional entra em crise e dá lugar à chamada família moderna, que passa a apresentar as características que aparecem nesse quadro que você está vendo comigo, mas do lado direito, é a lista que está do lado direito. E cada um desses pontos da lista do lado direito se contrapõe aos mesmos pontos da lista do lado esquerdo. Então vamos lá, acompanhando comigo? Característica número 1 da família moderna. Ela passa a ser nuclear ou reduzida, ou seja, formada apenas pelo casal e pelos filhos, sem a presença de outros parentes.
Característica número 2. O casamento passa a ser de coração, baseado na escolha livre e na atração mútua dos cônjuges. Característica número 3. O fim do casamento passa a ser uma possibilidade, graças à secularização da sociedade e à legalização do divórcio. Característica número 4. A família passa a ser uma entidade interpessoal e não mais suprassocial, como é do lado esquerdo na família tradicional. Então, entidade interpessoal, ela começa a valorizar os interesses e os desejos individuais dos membros da família. Característica número 5. Os filhos se tornam mais independentes dos pais, que passam a ter menos autoridade sobre eles. Os filhos se tornam emancipados mais cedo. Os pais passam a respeitar mais a autonomia dos filhos. Característica número 6. A autoridade marital passa a ser compartilhada pelo homem e pela mulher e passa então a ser a autoridade parental. Ambos têm direitos e deveres iguais. Característica número 7. Não apenas o homem, mas a mulher passa a poder trabalhar fora de casa, contribuindo para a renda familiar e para a realização pessoal. Característica 8. A família começa a ter uma vida de consumo e conforto marcada pela busca de prazer, pelo lazer e pela diversidade cultural. Característica número 9. A casa se torna urbana, é o apartamento dentro da cidade que as pessoas passam a morar e não mais na zona rural. Essa moradia urbana ela é integrada ao mercado e dependente de bens e serviços externos. E por último nessa lista, o solteirismo, o item 10, se torna mais frequente, pois a família deixa de ser a única forma de inserção social e fonte de proteção. Observe que essas características, hoje em dia, elas não se apresentam de maneira pura. Elas, na realidade, as famílias apresentam uma combinação dessas características extremas de família tradicional e de família moderna. Vamos ao próximo quadro? Nesse próximo quadro, nós vemos uma outra maneira de identificar as mudanças na família, que é considerar a questão dos relacionamentos. Esses tipos de relacionamentos, eles na realidade nessa avaliação, nessa classificação, são vistos como reflexo da sociedade em termos de poder. De um lado, a sociedade autocrática e do outro, a sociedade democrática. Na prática, as famílias hoje também vão usualmente apresentar uma característica de combinação desses tipos de relacionamentos, uma mistura dessas formas de exercício de poder. Vamos então às características. Também, novamente, do lado esquerdo, nós vemos as características da família que está alinhada com uma sociedade autocrática, enquanto na coluna da direita vemos as características da família mais atual, mais moderna, alinhadas com uma sociedade dita democrática. Então, as características do lado esquerdo, por onde começamos, na característica número 1, a família. Na família autocrática, o autoritarismo se manifestava na figura do pai. Ele era o chefe da família sozinho e tinha o poder sobre todos os membros, especialmente sobre a mulher e os filhos. No item de 2 a 9 da coluna da esquerda, nós temos várias características. Antes, o pai usava a força, a pressão, a disputa, a punição, a recompensa, a imposição e a dominação. Era o tempo do faz porque eu mando e não faz porque é necessário. Esse faz porque é necessário vai aparecer na coluna da direita, é o último item, ou o item 9, que é da sociedade democrática, que as pessoas passam a fazer as coisas porque é necessário. Há um empenho do grupo em alcançar algum objetivo. Na família moderna, então, essa faz porque eu mando é substituído pelo faz porque é necessário. Muitas vezes, a família autoritária era marcada pela falta do diálogo, falta de afeto, falta do respeito e falta da autonomia dos indivíduos. Na lista da direita, nós vemos que na família moderna, o autoritarismo ele é substituído pela liderança, que passa a ser um exercício de guia e não um exercício de imposições. As demais condutas são substituídas pela influência,
pelo estímulo, pelas consequências lógicas, pelo encorajamento e pela autodeterminação. E o que é autodeterminação? Autodeterminação na família significa o direito de escolher e organizar de forma, a forma que for conveniente aquela família, respeitados os direitos e os deveres de todos. Diante dessas mudanças todas que nós estamos citando aqui, a pergunta é: o que nós temos a dizer sobre isso? Será que essas mudanças afetam a família cristã e de que maneira elas afetam essas famílias? Algumas dessas transformações, é fato que afetam não apenas as famílias cristãs, mas todas as famílias, elas podem trazer ameaças. Dessas ameaças, nesse estudo nós traremos 2 destaques apenas. O assunto é bastante amplo e nós trazemos duas ameaças para nós examinarmos aqui. A primeira é a ausência de descompromisso e a ausência e descompromisso. E a segunda ameaça, que na verdade é um grupo de 3, superficialidade, instabilidade e perda de referencial. Vamos então no próximo quadro ver essa primeira ameaça que nós destacamos, que é ausência e descompromisso. Há vários mecanismos de comunicação hoje que na realidade mostram afastamento entre as pessoas. Por exemplo, é possível encontrar marido e mulher que pouco se falam pessoalmente, mas se comunicam frequentemente usando o e-mail ou o WhatsApp, apesar de morarem na mesma casa. Eu conheço um caso de um marido que está na sala, ou pelo menos estava, até que alguém chamou a atenção dele sobre esse assunto, estava na sala ou costumava ficar na sala, enquanto a mulher estava no quarto. E ele queria mandar uma mensagem, ou queria falar alguma coisa com a mulher, só que em vez de ele levantar e ir lá falar com a mulher no que estava no outro cômodo da casa, ele mandava um WhatsApp, ou mandava o e-mail para a mulher. Então, fugindo, de certa forma, do contato verbal, da aproximação e da conversa pessoal. Indo mais adiante um pouquinho, há tipos de lazer dentro da família que afastam ou excluem sistematicamente os membros da família. Há atividades de lazer que podem ser feitas de forma conjunta pelos membros da família. Porém, ao invés de contar com os familiares em atividades desse tipo, às vezes as pessoas contam apenas com pessoas externas como protagonistas. Conheci uma pessoa, um rapaz que era casado, que relatou, ele me contou isso, eu achei muito interessante, ele me contou que ficava diversas noites por semana em sua própria casa até tarde na internet. E o que ele fazia até tarde na internet? Ele praticava um tipo de jogo em rede, usando, obviamente, o computador. E essa posição de jogo, esse computador, simulava uma torre de controle de avião, uma torre de controle de espaço aéreo, de aeroporto. No jogo, ele era um controlador de voo, que fazia esse trabalho de controlar o pouso e a decolagem dos aviões. Ele era um controlador de voo de uma determinada cidade do jogo. Os diversos outros jogadores remotos ou simulavam estar pilotando os aviões ou eram também controladores de voo de outras cidades. O problema é que tudo isso era feito horas a fio, madrugada adentro, em vários dias da semana. Isso fazia com que ele, na prática, mesmo estando em casa, ficasse sem falar um bom tempo com a mulher e com os filhos. Outro exemplo de ausência é que em algumas empresas há colegas de trabalho separados apenas por um corredor ou separados apenas por uma baia que se comunicam mais por e-mail ou mais por outro mecanismo de envio de mensagens sobre questões do trabalho do que levantar e se falarem frente a frente sobre o determinado assunto. O fato é que a modernidade pode aproximar as pessoas, mas também pode isolá-las, especialmente na família, que é o nosso tema aqui. O que se verifica é que a tecnologia pode, sim, criar distâncias físicas e emocionais, incentivando até a insensibilidade do outro,
seja na família, seja no trabalho e também na igreja. As redes sociais são campeãs nisso. Na família, o resultado disso tudo é que a superficialidade nos relacionamentos pode levar à falta de compromisso, ao individualismo e à busca de outros relacionamentos. No caso das crianças, o computador vai ganhar sempre, a não ser que os pais ou os responsáveis que cuidem das crianças estabeleçam regras, estabeleçam limites e façam com que essas regras e esses limites sejam respeitados. Amor ao próximo é fazer o que o outro precisa, não necessariamente fazer o que o outro quer. Isso se aplica também no amor pelos filhos, no amor pelos netos, pelos sobrinhos, pelos outros, todos os membros da família. No próximo quadro, dentro desse tema de ausência e descompromisso, temos um possível exemplo de pai ausente que nós encontramos na Bíblia. Se encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versos 15 a 17, e capítulo 8, versos 1 a 5. E eu deixo com você o desafio de você, após o estudo, dar uma lida nesses textos, porque é muito interessante conhecer o que ocorreu. E eu vou citar rapidamente aqui. Samuel atuava como líder de Israel no período chamado dos juízes. Esse período foi aquele que antecedeu a monarquia. Na realidade, Samuel foi o último dos juízes desse período, desse estilo de governo, desse tipo de governo que aconteceu lá em Israel. Como parte do seu trabalho, Samuel periodicamente circulava por 4 cidades, como pregador, como profeta e como juiz. Com isso, passava semanas fora de casa, fato que possivelmente abria espaço para que seus filhos se afastassem dos caminhos do Senhor. Já idoso, ele constituiu juízes seus 2 filhos, Joel e Abias, visando sua sucessão. 1 Samuel 8 relata que o povo não gosta dessa iniciativa. E por que o povo não gosta? O problema é que Joel e Abias haviam se tornado indignos no exercício de suas funções. 1 Samuel 8,3 diz que eles inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Ou seja, eles mesmos se desqualificaram para a função que haviam recebido. Os filhos de Samuel deveriam sucedê-lo no governo do povo de Israel, mas esse desvio de caráter deles fez com que o povo almejasse a monarquia como nova forma de governo. O povo, então, pressiona Samuel para que ele ungisse um rei para eles, ao invés de passar a liderança da nação para seus filhos. Será que a ausência física de Samuel durante anos contribuiu para essa crise? Não se sabe exatamente como era a relação de Samuel com seus filhos, mas possivelmente não devia ser das melhores. Há comentaristas que defendem que Samuel contribuiu efetivamente para o comportamento errado dos seus filhos por conta da sua ausência física. Talvez suas repetidas ausências e consequente falta de limites tenha feito com que isso acontecesse. A presença e o compromisso na família se medem pela qualidade da relação. Nem sempre será a quantidade de tempo marcado no relógio ou a quantidade de dias no calendário. O que se conclui aqui é que o relacionamento interpessoal saudável dos membros da família é algo realmente essencial. No próximo quadro, vemos a segunda ameaça à família, que destacamos aqui nesse nosso estudo. Hoje em dia, vídeos, revistas, TV, rádio, seitas, certas religiões e produtos prometem soluções rápidas e fáceis para nossos problemas. Vivemos em um ambiente de muita superficialidade. Poucas pessoas se aprofundam em alguma coisa. A tendência é ficar sempre na superfície. Isso é ilustrado em vários títulos que eu trago para nossa reflexão aqui. 10 mandamentos para a alimentação,
23 atalhos para emagrecer, 4 medidas para salvar o casamento, 5 passos para conhecer a vontade de Deus, 11 chaves genéticas para o despertar espiritual, 7 caminhos para Deus, como ser feliz em 8 minutos, os 7 segredos das pessoas bem-sucedidas. Em termos de instabilidade e perdas de referência, podemos afirmar que a família, em princípio, sempre foi o lugar de retorno. Porém, a modernidade tem trazido alternativas, pois nem sempre a casa é acolhedora emocionalmente. O lar pode até se tornar um inibidor de descobertas e um inibidor de crescimento. Muitas vezes a família se torna um lugar onde ocorrem rompimentos, abalos morais e de relacionamentos. Como consequência disso, o ambiente tende a expulsar o indivíduo para fora. Nesses casos, a família poderá deixar de ser um porto seguro. Mas vale notar que nem sempre sair de casa significará sair da família. As pessoas ou a pessoa poderá estar em casa sem estar na família. E o reverso também, ela poderá não estar em casa, mas continuar pertencendo à família, participando da família, mesmo fisicamente distante. A saída dos filhos de casa pode afetar a estabilidade da família de diversas maneiras. Isso depende de como os pais e os filhos lidam com essa transição. Alguns possíveis efeitos da saída dos filhos de casa são: os pais podem se sentir sozinhos, podem sentir solidão, tristeza, ansiedade, baixa autoestima, o que é chamado de síndrome do ninho vazio. Os pais podem ter dificuldade de se adaptar à nova rotina e de preencher o tempo livre, o que pode gerar para eles tédio, frustração e até mesmo conflitos conjugais. Por outro lado, os pais podem ter orgulho, satisfação e alívio de verem os filhos conquistarem a independência e a autonomia, o que pode fortalecer os laços familiares. Os pais podem aproveitar a oportunidade também para se dedicarem mais a si mesmos, aos seus hobbies, aos seus projetos e ao seu relacionamento. Dedicar-se a si mesmo é algo que pode trazer mais felicidade e realização pessoal para os pais, que voltam a ficar sozinhos com a saída dos filhos. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão, onde destacamos 3 tendências que podem afetar a família cristã. A primeira tendência chamamos de tempo de convivência, que se torna cada vez mais curto para os membros da família. O que ocorre é que muitas famílias hoje, frente aos muitos desafios da sociedade, acabam levando que cada um tem a sua própria agenda. Cada um tem a sua agenda, cada um tem o seu desperto, seu horário de sair, o seu horário de chegar. Reunir-se para ter refeições todos juntos fica muito complicado. Talvez em algum momento nos finais da semana isso seja possível. Como resolver o tempo de convivência cada vez mais curto? Uma possível solução para este problema é cultivar na família uma cultura de celebração, uma cultura de conversa, uma cultura de investir no tempo. Investir no tempo pode ser até voltar a jogar jogos de caixa em grupo, ao invés de cada um ficar vendo TV, cada um ficar no seu canto, cada um ficar fazendo a sua própria atividade. Ou seja, um antídoto ao tempo de convivência curto é aprender a estar junto, quando possível, fazendo disso momentos de qualidade na família. A segunda tendência que pode afetar a família cristã é a questão da espiritualidade a conta-gotas. Como aplicar essa questão do tempo curto no contexto das coisas espirituais, no contexto das coisas da igreja? O que ocorre é que pouco ou nunca a família se reúne para falar de assuntos espirituais. Há menos leitura da Bíblia, menos oração, menos estudos bíblicos, menos comunhão e menos compromisso com a igreja. O problema é que sem alimento, ninguém sobrevive, seja alimento físico ou alimento espiritual.
Falando em estudos bíblicos, que importância sua família dá ao estudo bíblico sistemático na escola bíblica dominical? Será que os estudos bíblicos dominicais na igreja podem ajudar a neutralizar o conta-gotas espiritual que acontece em casa? Como você encara a frequência às classes da escola bíblica dominical? Que importância você dá a elas para você mesmo e para os familiares que você pode influenciar ou liderar? A terceira e última tendência é que quase sempre temos mais perguntas do que respostas. Talvez seja o caso hoje, mas é assim mesmo, porque nós estamos nos defrontando com assuntos bastante complexos. Espero que o nosso estudo tenha trazido algumas ideias para você se contrapor às forças que atuam para desagregar a sua família ou desagregar a família de alguém que esteja ao seu alcance. Meu desejo é que você e sua família, seja ela a sua família física ou a sua família de fé, possam ser vitoriosos e abençoados pelo Senhor. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado do nosso estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos, envie o link do estudo para que outras pessoas também possam compartilhar desse conteúdo. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade.